Olá, aqui é a Rosana Jota, consteladora familiar, pedagoga sistêmica, e eu estou aqui de novo para uma aulinha um pouquinho longa, contando para vocês sobre o Bert Helling, as ordens do amor, que são as leis naturais que regem os relacionamentos, que atuam nas nossas relações. Em cima dessas leis é que acontece todo o trabalho da constelação familiar, das constelações organizacionais, da aplicação dessas ordens do amor em todas as áreas da nossa vida, através das ordens do ajuda, através de todo um estudo, de toda uma experiência e uma vivência dessa lei que a gente vai incorporando na nossa vida e aprendendo a viver melhor. Quem não me conhece pode me procurar aí na comunidade Rosa da Terra do Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos lá. As ordens do amor do Bert Helling são 3. O Bert Helling foi um alemão, ele viveu até o ano passado. Ele foi estudar, com 40 anos. Ele resolveu mudar de profissão, mudar de fase de vida, depois dos 40 anos. Voltou a estudar e foi estudar psiquiatria, psicologia, para descobrir uma forma de auxiliar a humanidade, as pessoas, a viverem com mais leveza. E ele foi bem sucedido no propósito dele, deixou um legado maravilhoso. O que essas 3 ordens do amor dizem? Elas dizem que existem 3 leis naturais. Quando a gente fala lei natural, está querendo se dizer o quê? Que o Bert Helling não inventou nada. Ele observou as forças naturais que atuam na vida da gente, nos encontros, nos desencontros, na nossa troca, nas nossas relações de um modo geral. Essas 3 leis são, primeiro, que sistemas não aceitam exclusão. Segundo, a lei da ordem e da hierarquia. Essa atua no tempo. E a terceira é que a vida é cooperação, é uma troca e é preciso que haja um equilíbrio entre esse dar e esse receber, para que as trocas sejam positivas. Bem, primeiro a gente precisa falar assim, se está falando de troca dentro do sistema, a gente tem que ter uma compreensão boa do que é um sistema. Então tá certo, então eu vou falar um pouquinho aqui do que é um sistema. A nossa vida, ela é como se fosse várias caixinhas dentro de caixinhas, sistema dentro de sistema. Quando a gente entra na vida, a gente já entra por um primeiro sistema. O que é um sistema? Sistema é um conjunto de partes interligadas. Cada família é um sistema. E a gente entra na vida, se a gente tivesse uma linha aqui no meu ombro, aqui embaixo é esse desconhecido que a gente não sabe o que é. Passou daqui para cá, é como se fosse a nossa vida. E depois que a gente desaparece aqui também, parece que a gente volta para esse espaço que a gente interpreta de várias maneiras, mas é um desconhecido para nós. E esse tempo aqui, que é a nossa vida, a gente entra nesse tempo, nessa vida que a gente conhece, através de 2 pessoas, do nosso pai e da nossa mãe. Só que o nosso pai e a nossa mãe, eles não são só o nosso pai e a nossa mãe. Eles são filhos também. Então, eles também são filhos dos nossos avós avós são filhos dos nossos bisavós. Eu uso a seguinte metáfora. Vamos supor que a família do meu pai fosse um rio de café. E esse rio vem desde lá do princípio da vida, desde a primeira pessoa, desde a origem da vida. E veio, chegou no meu trisavó, no meu bisavô, no meu avô e chegou no meu pai. E esse rio aqui é um rio de leite, que é o rio que trouxe a vida da minha mãe. Também ele veio lá do princípio da vida, trazendo e chegou no meu trisavô, no meu bisavô, no meu avô e na minha mãe. E um dia meu pai e minha mãe se encontraram aqui, no tempo, determinado momento eles se encontraram e algo maior do que eles fez assim, aconteça um milagre. Por quê? Porque a vida, a constelação, ela trata muito de vida e morte. A vida e a morte são coisas que passam através de nós, mas que dependem de algo maior. Algo que a gente, de tão grandioso, a gente nem compreende direito. Cada um interpreta de uma forma e é ótimo porque a gente procura entender, mas é uma coisa muito grandiosa para o nosso entendimento. A vida é uma coisa muito maravilhosa, muito grandiosa. E todo o resto que a gente faz, tudo que a gente cria, a gente usa a nossa criatividade, a nossa inteligência, é para servir a essa vida que vive através de nós. Nós recebemos através dos nossos pais. Então nós entramos na vida através de um sistema biológico, que é o nosso sistema de origem. Por isso a família de origem é tão importante no trabalho das constelações e na vida de cada um de nós, Porque a nossa família é a nossa pista de decolagem, é a nossa primeira casa. Na educação a gente fala que a escola é o nosso segundo mundo, onde a gente aprende que existem outras formas de viver, mas a primeira forma de viver que a gente aprende é a da nossa família. E que forma é essa? É a forma que veio da família do nosso papai com a família da nossa mamãe, que se juntaram e, se tiveram sorte, pegaram as partes boas de cada um, o que tinha de diferente na época deles e criaram os valores dessa nova família que surgiu aqui na frente. Aí, a gente chegou num sistema, depois a gente entra em outro sistema quando a gente é batizado, depois a gente entra em outro sistema quando a gente vai para o clube, depois a gente entra no sistema educacional quando a gente vai para a escola e a gente vai entrando em vários e vários sistemas ao longo da vida, até que a gente entra no nosso sistema profissional, até que a gente constitui a nossa família, que é um novo sistema. Combinado?
Se vocês tiverem dúvida, gente, coloquem perguntas no YouTube, coloquem perguntas no Instagram, enviem perguntas por e-mail do Rosa da Terra, que eu vou responder, a minha equipe vai responder, nós vamos responder com o maior carinho, porque é essa reflexão que vai nos possibilitar aprender a viver utilizando essas 3 ordens do amor. E isso vai fazer uma diferença na vida da gente, que a gente ainda nem tem noção assim da proporção de cura que isso vai ser, tá certo? Porque as ordens do amor do Bert Hellinger, o trabalho que a gente faz, hoje a gente sabe, através da física, do desenvolvimento da tecnologia, que passado, presente e futuro estão conectados, assim como todos nós estamos conectados. Então aquilo que eu consigo realizar em mim se estende para toda a minha família, se estende para a minha comunidade, se estende para os meus alunos, para os meus pacientes, para os meus clientes. A gente vai emanando aquilo que a gente é, e isso é uma coisa muito importante, muito extraordinária. Então cada um de nós é um ponto de grande importância na vida. Bert Hellinger tem uma frase, muitas frases, mas eu escolhi uma. A frase que eu escolhi foi a seguinte: o amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água e a ordem é o jarro. A ordem ajunta, o amor flui. Ordem e amor atuam juntos. Bem, eu gosto muito dessa frase do Bert Hellinger, por quê? Primeiro, porque ele fala de amor. Segundo, porque ele associa o amor com a água e o trabalho da constelação familiar. Ele é voltado para o nosso emocional. Ele não é uma terapia a nível do nosso mental, como a gente está acostumado a fazer uma terapia, que é muito importante. Ele é uma terapia que ajuda a gente a organizar o nosso emocional, inclusive os registros emocionais que são do nosso sistema familiar. Então é como se quando eu vou fazer uma constelação, eu não curo só a mim, eu estou curando também a minha família, tá certo? Todos os registros do passado e curando também o futuro, porque é uma coisa que ficou resolvida, quem vem depois não precisa tentar resolver aquilo que tenha ficado inacabado. Bem, a segunda coisa que eu gosto muito disso é porque eu penso assim, depois de tanto tempo nesse trabalho, eu falo que o que o físico chama de energia, o constelador chama de amor. Tudo que existe é amor. E por que deu tanto problema, Rosana? Amor fora de ordem. Amor com muito julgamento. Amor que quer escolher entre o certo e errado. Amor que usa critérios que são critérios da mente, mas não são critérios do coração. Amor desequilibrado nas trocas. Que a relação boa, de qualidade, ela reconhece que todos nós somos iguais. Cada um tem competências diferentes, cada um é único e a gente cresce nessa troca. Mas todos nós temos o que dar. E todos nós precisamos receber. Essa conta nunca vai fechar, porque eu sou uma. Por mais que eu dê, por mais que eu me disponibilize a dar, a contribuir para o mundo que eu vivo, para minha família, para mim mesma, eu sempre vou receber muito mais. Só quem em volta de mim, só quem escreveu assim, esses livros que estão aqui, fora todos os outros que eu li na minha vida não estão aqui, tudo que eu aprendi, todas as pessoas que eu encontrei, não tem medida para o quanto a gente recebe. Sem contar que a constelação trabalha com o essencial. Então uma coisa principal que eu recebi foi a minha vida, senão eu nem estaria aqui. E eu só recebi porque essas 2 pessoas se encontraram, meu pai e minha mãe, e em algum momento eu surgi. Eu sou um milagre do meu pai e minha mãe. Cada um é um milagre dos seus pais. E a gente sabe que isso é muito extraordinário, porque o mesmo homem e a mesma mulher, em um outro momento no tempo, gera uma outra pessoa. E isso faz muita diferença, porque a segunda ordem do amor, ela atua no tempo. Então vamos lá? Olhar para elas? A primeira ordem do amor, ela diz assim: sistemas não aceitam exclusão. Isso significa o quê? Não adianta tentar excluir alguém. Faz parte da família. Ah, mas aquele traste faz parte da minha família? Faz. É assim. Casamento é coisa de homem. Igual quando a gente vai na igreja e faz o casamento, que fala assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas casamento é coisa de homem, separa sim, né? Mas família é coisa de Deus. Teve vida, passou a vida pra frente, essa vida que é essa coisa que a gente não sabe nem de onde vem, de tão maravilhosa que é, aquilo ali é família e é pra sempre. Então família não separa. O que a vida uniu, o que Deus uniu, não se separa. Casamento separa. União, assim que a gente escolhe, contratos de convivência, a gente separa. Mas família não separa. Então, tentar excluir, porque ficou magoado, porque não gosta, porque tá zangado, porque faz isso, porque faz aquilo, porque é assim, porque é assado, é chover no molhado. É se cansar e se desgastar. Faz parte da família e precisa ter um lugar de respeito no nosso coração. Outra coisa é convivência, esse tipo de coisa. Eu não preciso concordar, não preciso gostar, mas eu preciso respeitar o lugar de cada um. Quando o lugar de cada um é respeitado e todos são incluídos, a família fica em ordem. É como se fosse um quebra-cabeça que não falta peça, fica completo, entende? Porque se a minha família é um sistema, como se fosse um corpo,
e eu sou parte dela, se no meu corpo aqui, o meu corpo físico, faltar um braço, vai me fazer falta. E na minha família é a mesma coisa. Se uma pessoa é excluída, se uma pessoa não é considerada, se a gente se acha no direito de falar para uma pessoa, você não é mais meu filho, ou você não é mais meu irmão, ou você não faz parte mais, a gente pode até fazer isso, mas vai ter consequências graves, porque a natureza, a vida como ela é, não permite que isso aconteça. E tudo tem um preço, né? Eu sou muito boba, sabe? Quando eu era mais jovem, eu ouvia falar, na vida tudo tem um preço. Eu achava que estava se falando de dinheiro, sabe? Porque como eu era pobre, tudo parecia que dinheiro era a coisa mais importante que existia, né? Na verdade, não, gente. Dinheiro é o preço mais barato. O preço mais caro que a gente paga quando a gente infringe as leis naturais da vida é não florescer, não ter paz, não viver com alegria, não ter satisfação de ser quem a gente é. São coisas muito profundas e muito internas, que não tem a ver com as coisas externas. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Todos têm igual direito de pertencer, independente do modo como viveram a própria vida, independente também do tempo de vida. Quem viveu, por exemplo, 15 dias dentro da barriga da mamãe e depois morreu, faz parte do sistema também. Vocês vão ver isso mais pra frente. A segunda é a lei da ordem, da hierarquia. Eu já falei aqui, quem veio antes no tempo é maior. Então, por exemplo, a minha avó é maior que eu. A minha bisavó é maior que a minha avó. Eu sou a filha mais velha, então eu sou maior que meus irmãos. A caçula lá de casa são 9. Ela é a menorzinha de todas. Então, quem veio antes, a vida passa como um rio para frente pelo tempo, na linha do tempo. E quem veio antes é sempre menor, certo? As trocas equilibradas, que são o quê? A terceira ordem do amor. A vida é troca, é relacionamento, nós damos e recebemos o tempo inteiro e essas trocas precisam ser equilibradas. Daí a gente vai analisar uma por uma essas ordens do amor, combinado? Para a gente poder compreender. E é preciso realmente, não adianta só ouvir ou só ler um livro, adianta a gente refletir sobre ela, conversar sobre isso, sobre cada uma delas, para a gente ir absorvendo isso e começar a viver de uma forma nova, porque a gente vivia segundo outras leis. Vivia não vive, né? Quando a gente conhece ou ouve falar o trabalho das constelações e o trabalho de Bert Hellinger, a primeira coisa que acontece é um tipo de medo. Os dois medos que eu ouço mais são os seguintes. Primeiro, eu tenho medo de abrir a caixa preta. As pessoas falam, eu tenho medo de abrir a caixa preta e descobrir o que tenho lá. Realmente, às vezes, a gente deixa tanto para depois ou teme tanto esse autoconhecimento, porque nada assusta tanto a gente quanto a gente mesmo, não é verdade? Por outro lado, nada cura tanto a gente quanto conhecer a gente mesmo. Porque só você conhecendo é que você vai poder cuidar de você, administrar os seus potenciais, os seus limites, de uma forma que seja uma forma de crescimento, uma forma de harmonia e de paz. A outra objeção que eu escuto muito é assim, isso tem a ver com religião. Isso é coisa de espírito, isso é espiritual? Não, isso é ciência. Constelação é ciência. Para começar, não começou com teoria, começou com observação da realidade. Isso é ciência. Tá certo? E se apoia basicamente em duas teorias. Primeiro, o modelo fenomenológico, uma palavrinha difícil de dizer, né? E isso não é nada da filosofia, é uma observação a partir dos contextos, a partir da nossa percepção, a partir da nossa sensação, da nossa sensibilidade. Isso hoje é muito importante, porque até pouco tempo atrás, a gente só valorizava o pensar. Hoje a gente sabe que as nossas decisões dependem principalmente muito do nosso sentir. Sabe aquela coisa? Você sabe o que você quer. Quando eu era jovem, o povo dizia assim, querer é poder. Hoje a gente sabe que pode ficar querendo que não vai conseguir, né? Às vezes a gente sabe o que a gente quer, a gente procura entender direitinho, procura boa estratégia, faz um planejamento, mas quando chega na hora H, quem disse que eu dou conta de fazer? Não consigo. Eu sinto uma coisa, eu sinto outra coisa, eu sinto não sei o que, mas eu não dou conta de fazer. Então o nosso sentir, ele estava muito excluído. Eu tenho um outro vídeo aí na rede que fala muito sobre isso, sobre domínio pessoal e a exclusão do emocional. A gente precisa muito desenvolver essa educação emocional. A constelação familiar é uma terapia breve que trata do emocional, dos registros emocionais, não só meus, da minha infância, que isso que a gente está mais ou menos acostumado, que fala que teve trauma, da psicologia e tal, que é certo, mas também registros emocionais que estão no meu sistema familiar, tanto que vem da família do meu papai, quanto que vem da família da minha mamãe, porque as informações ficam todas registradas no campo. E quem é o cientista que percebeu que existe realmente esse campo, que é como você fala assim, por que todos os gatos agem igual? Por que todo ser humano nasce repetindo a mesma coisa? Chupa o dedo no mesmo tempo, faz isso no mesmo tempo, engatinha no mesmo tempo. É como se fosse um registro biológico, uma informação que está registrada lá e que todos que são daquela mesma espécie, daquele mesmo grupo, repetem aquele padrão.
escravidão. Então, essa teoria se chama Teoria dos Campos Morfogenéticos. O principal expoente dessa teoria é o Rupert Sheldrake, ele está vivo, e ele fala assim, aquilo que acontece depende daquilo que aconteceu antes. Isso pra gente é tranquilo, né? A gente está bem acostumado com essa ideia de causa e consequência. A memória é inerente à natureza. Aqui a gente não está falando dessa memória de lembrar a data de aniversário, o que aconteceu ontem, eu não lembro direito da minha infância. Não, ele está falando de uma memória muito mais ampla, de uma memória como espécie. Então, por exemplo, tem o campo morfogenético dos gatos, e lá está o padrão de como os gatos funcionam. E os gatos nascem e são gatos, são todos parecidos, né? Igual a gente, que todo humano tem as mesmas necessidades, o mesmo processo de desenvolvimento, mais ou menos isso. Ela é transmitida por um processo chamado ressonância mórfica. É como se aquela informação viesse pra gente, né? Uma forma também da gente entender isso fácil é hoje a ideia de DNA é uma ideia mais ou menos comum, de que se eu pegar uma célula do meu corpo, ela tem todas as informações do meu corpo. Não é assim? Então, a gente também, como parte do nosso sistema, a gente tem todas as informações do nosso sistema familiar. O livro mais famoso dele é Uma Nova Ciência da Vida. Eu vou pedir para colocar um link aqui onde vocês podem assistir um vídeo dele explicando os campos morfogenéticos. Então, perdido o medo de que isso seja alguma coisa que tenha a ver com misticismo, com alguma coisa mais fora da caixinha, a gente pode começar. Eu vou explicar lei por lei dessas três, vou procurar explicar da forma mais que eu tenho tentado, usar e que eu tenho desenvolvido ao longo da minha relação com essas ordens do amor, para a gente compreender um pouquinho mais cada uma delas e aprender a utilizar na nossa vida. A primeira ordem do amor, a do pertencimento, ela diz assim: sistemas não aceitam exclusão. O que significa isso? Significa que nós estamos todos conectados uns aos outros, nós somos interdependentes e que o nosso sistema biológico, a nossa família de origem, é por onde entramos na vida, através dessas duas pessoas, do nosso pai e da nossa mãe biológica. As informações de cada um chegam até nós. A gente sente, né? A gente sempre fala que mãe sabe o que filho está sentindo. E filho também sabe o que mãe está sentindo. E vice-versa. Se a gente para e se coloca no lugar do outro, a gente tem assim essa percepção, essa facilidade de perceber. O ser humano, ele é muito sensível. Ele é a antena parabólica mais sensível assim que existe na natureza, né? Não tem como esconder nada da gente quando a gente realmente olha para o outro. Então, como uma célula desse corpo sistêmico, que é o corpo da minha família de origem, ou que é o corpo da minha família atual, ou que é o corpo da minha profissão, com os valores, com os sentimentos, com as experiências desse campo, atuam em mim. Aqui, as informações que mais pesam são as emocionais, no caso das constelações familiares. Por quê? Porque o nosso sentir é uma parte assim essencial da gente. A gente sente no nosso corpo, né? A gente nasce nos primeiros 7 anos de vida, a gente ainda não tem um outro órgão. Com Rudolf Steiner a gente aprende que de 0 a 7 anos a gente desenvolve o nosso corpo físico. Por isso é que uma criança tão assim ágil, ela começa a engatinhar, se segurar, explorar o mundo, e depois ela quer correr, ela quer pular, ela está desenvolvendo esse corpo físico, gastando essa energia para construir esse corpo físico. Dos 7 aos 14, a gente como criança fica mais afetivo, a gente quer estar sempre junto da mamãe, junto do papai, junto de um adulto, quer estar junto, quer ajudar, a gente está muito sensível ao belo, a gente está desenvolvendo esse corpo emocional. E dos 7 aos 14, a gente está desenvolvendo o nosso corpo mental, e aí com 14 anos, na adolescência, a gente já é aquele que quer questionar tudo, que quer entender realmente com profundidade as coisas. Então, olha só, o nosso emocional, ele tem sido excluído há gerações. Por quê? Porque para o ser humano é sempre muito difícil, até hoje ainda, lidar com a questão, por exemplo, da morte, que causa extrema dor, muitas vezes é precoce, lidar com as perdas, lidar com o novo, lidar com a transformação. Tudo isso que causa dor, a gente tem uma tendência a querer fugir da dor. E a gente foge da dor e cai no sofrimento, né? Então, as gerações que isso tem sido excluído, nós não aprendemos ainda a fazer essa gestão do nosso emocional. Muitas vezes eu vejo situações, hoje mesmo eu vi, hoje no Facebook, eu abri lá para fazer uma postagem na nossa comunidade e vi uma amiga que perdeu alguém próximo a ela e ela coloca assim: não vou chorar, você é uma pessoa maravilhosa e certamente está num lugar maravilhoso. Bem, é muito bom que a gente acredite que os mortos estão indo para um lugar maravilhoso. E é isso que a gente deseja para a gente também, não é? Mas isso não retira o fato da saudade, isso não retira o fato da brutalidade de uma vida ser ceifada. Então nós temos muita dificuldade, inclusive, de aceitar o luto e de atravessar esse luto e de se permitir sentir a dor. Eu fico triste sim, eu choro sim, eu fico zangada sim, eu fico com raiva sim, eu acho injusto sim. Por que uma pessoa
sabe, que estava ainda com tantos projetos, tem que ir embora. A gente não compreende isso. E é justo que essa não compreensão total do que está acontecendo gere sentimentos na gente, de resistência, de... Não é bom isso, não é bom. E a gente se permitir sentir. Gente, às vezes, uma ideia religiosa não nos permite viver um luto. Eu falo assim, que mães, mulheres que perdem os maridos já na meia-idade, depois disso, os filhos querendo cuidar da mãe, eles vigiam. Você sabe o que é perder uma pessoa com quem você viveu 30, 40 anos? Que sabe tudo da tua história, que compartilhou com você toda a sua vida. E aí você perde essa pessoa e você não pode chorar. E aí a pessoa se tranca no banheiro para poder chorar, o filho vai lá e fica assim, mãe, o que você está fazendo aí dentro? É importante que a gente libere os nossos sentimentos, que deixem eles se expressar. É preciso expressar, é preciso sentir, se permitir sentir a dor. Bem, portanto, o aspecto emocional, ele causa muitas feridas que ficam abertas, porque elas não são curadas. Mágoa, por exemplo, é uma palavrinha muito boa. É má água. Água que não foi chorada, ficou lá dentro empoçada, virou lodo, apodreceu e fede, né? Se vira uma coisa ruim dentro da gente. A água é esse elemento do emocional. Por isso que eu disse que eu escolhi aquela frase do Bert Helling. Tem uma qualidade parecida. A água, ela sai levando tudo. A água não é como o ar. O ar passa e não leva nada. Leva às vezes um cheirinho, né? Mas a água não. A água, ela sai carregando tudo. Ela lava. E quando a gente chora, gente, é um mecanismo que a natureza encontrou. É como se fosse assim, lavasse as nossas feridas. Lavasse a nossa dor. Então chorar é importante. Aí a gente não chora um choro de dor realmente e fica um chororô que não sai disso, né? Portanto, no aspecto emocional, muitas feridas ficaram abertas na história de nossa família. E alguém de uma geração posterior tenta resolver através de um amor que na constelação Bert Helling nos ensinou a chamar de amor cego. O que é um amor cego? Eu sei que minha mãe sofreu no casamento. Minha mãe foi muito infeliz no amor. Muito, muito, muito infeliz. A decepção dela foi tão grande que ela resolveu ficar o resto da vida sozinha. Me criar sozinha e ficar sozinha. No meu amor cego, é como se eu falasse assim pra mamãe: se você não foi feliz, eu também não vou ser. Eu vou ficar junto com você, mamãe. E aí, muitas vezes, eu procuro um relacionamento, encontro, me caso, constituo uma família, mas eu nunca estou bem. Enquanto eu não desfizer aquele relacionamento, eu não sossego. Eu arrumo um motivo, outro motivo, outro motivo. O que é isso? É uma lealdade cega à minha mãe. E aí, a gente aqui aprende que a gente acha que a gente não gosta do sofrimento, que a gente tem medo do sofrimento. Não. Na verdade, a gente tem medo da felicidade. A gente, às vezes, não se permite ser feliz, não se permite prosperar por lealdade àqueles que amamos, para os quais isso não foi possível. Quando a gente entender que nós somos realmente interconectados, que estamos todos conectados, e assim como a dor de um chega no outro, a alegria de um, o sucesso de um também chega no outro, eu acho que a gente vai resolver isso. Que aí eu vou poder ficar tranquila sabendo: mamãe, eu dedico a você a minha felicidade no amor. E eu, como já sou uma mãe, já sou até avó, eu sei o quanto que a felicidade de um filho realmente realiza a gente como mãe. É como se fosse nossa. A gente pensa: meu Deus, graças a Deus, agora deu certo. É assim que é. Então, quando eu trato mães, elas vêm às vezes por causa de problema de filho, eu falo: você quer ver seu filho feliz? Fique feliz. Arruma um jeito de ficar feliz. Filho olha pra trás. Mãe, você tá bem? Se a mãe tá bem, ele vai pra escola. Se a mãe não tá bem, ele tem dor de cabeça, dor de barriga, mas não quer ir. Então, assim como o pequeno não quer ir pra escola, o grande não quer ser feliz no amor. A filha é grande, exige do marido, exige. Nunca tá satisfeita, pra não poder assumir diante da mãe dela que pra ela deu certo. Então, nós temos que desenvolver essa percepção da alegria, do sucesso, da felicidade, como algo que é distribuído também para todos aqueles que nós amamos, né? Jesus fala isso: Jesus, salva a ti mesmo e toda a tua casa será salva. Mas a gente ainda não compreendeu isso com profundidade. A gente está treinando agora, né? Mas vamos conseguir. Se estamos treinando, vamos conseguir, né? Porque quem procura, acha. Então, um amor que vê qual que é a diferença é quando eu vou numa constelação, e aí eu faço uma constelação para o meu casamento, chego lá, eu preciso decidir se eu vou me separar ou se eu não vou, eu não aguento mais ficar, eu nunca estou satisfeita, ele não faz o que eu quero, e aí você faz a constelação e percebe que, na verdade, você está honrando sua mãe, sua avó, às vezes 3, 4 gerações na família que as mulheres ficaram sozinhas. E aí você não suporta fazer diferente. E aí você vê isso. Esse é o amor que vê. No amor cego, é como se eu falasse para ela: se vocês estão sozinhas e tristes, eu vou ficar também junto com vocês. Eu não me permito. Se a vida foi injusta com vocês, então não adianta me dar, porque eu queria que você tivesse dado também para minha avó, para minha mãe. Dá só para mim, eu não quero.
não recebo. A gente se recusa a receber. E aí, de repente, eu vejo isso. E aí eu posso dizer, nossa, eu estava fazendo isso por vocês. E eu percebo que elas vão dizer assim, mas a nossa infelicidade já basta. Nós queríamos ter sido felizes no amor. Não foi possível para nós, mas para você é. E isso é bom. E aí, quando esse amor que vê a realidade, que vê que eu posso realizar aquilo que meus ancestrais procuraram, mas não conseguiram alcançar, que a vida é como uma corrida de bastão, que nisso eu completo e eu posso dizer, olha, aqui deu certo. A experiência de vocês, o esforço de vocês, aqui funcionou. E daqui para frente vai ficar mais fácil. Bem, isso é uma coisa grandiosa, né? E a gente escuta histórias dessas, gente, nos grupos de constelação, nas constelações individuais, é todo dia. A gente tem uma ideia de que a gente não sabe amar, mas é a única coisa que a gente sabe. Só que a gente ainda ama com esse amor cego, esse amor que não vê com clareza a nossa possibilidade de trazer o novo. Que tipo de novo, Rosana? A solução, a paz, a alegria, a prosperidade, a saúde e ter esse equilíbrio entre a mente e o coração. Ai, Rosana, o coração é mais importante? Bem, só se de vocês for diferente do meu, porque às vezes o meu é bem burrinho, sabe? Às vezes ele se ilude só com a aparência. Ele não olha mais fundo, ele não analisa muito, ele não pesquisa muito. Às vezes ele pensa que focinho de porco é tomada, entendeu? Então esse negócio de siga só o seu coração também é muito arriscado. Tem que ter um equilíbrio, caminho do meio, como dizem os budistas. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Caminho do meio, essa ponderação. Usar a nossa mente para aquilo que ela é feita, porque se ela não fosse necessária, a gente nem teria. Então essa é a primeira ordem do amor. Sistemas não aceitam exclusão. Julgamento é exclusão. E quando eu julgo, se eu tô aqui julgando a minha avó, gente, a minha avó, ela era bordadeira de ponto cruz. Ela criou a minha mãe fechada num quarto, bordando ponto cruz para vender, porque ela tinha se separado e meu avô tinha dito assim, você pode voltar para casa, pode se separar, mas não vai fazer a família passar vergonha. Você não vai sair na rua, você vai ficar no quarto presa. E ela ficou. Ela falou, eu fico. E ficou lá, bordando ponto cruz para as irmãs venderem e ela sustentar ela e a filha. Então, é uma coisa assim extraordinária. Na primeira fase da minha vida, eu fui artesã. Eu saí da universidade para poder cuidar dos meus filhos e eu queria um trabalho próximo dos meus filhos e eu fui ser artesã. A gente escolhe até um trabalho, né? Hoje eu sei que eu escolhi ser artesã honrando também minha avó, minha mãe, que é bordadeira até hoje, entendeu? E a gente vai fazendo essas coisas a partir de um amor cego. Quando você entra nesse amor que vê, aí você pode ir para aquilo que é a sua possibilidade, o seu talento pessoal, o seu dom, que inclui tudo que vem de trás, mas aí acontece uma reação química, né? Porque lembra que eu dei imagem para vocês do café com leite, do rio de café e o rio com leite, mas café com leite não é leite, mas também é leite. Café com leite não é café, mas também é café. A segunda ordem do amor é a ordem da hierarquia. Ela atua no tempo. Quem veio depois no tempo, as gerações mais jovens são sempre menores. Sempre. Quem veio antes é maior e tem precedência, precede. Se não fosse quem está atrás, aqui na frente seria outra coisa, seria diferente. A vida é holográfica. O que significa isso? Se mudar uma pecinha lá, muda aqui na frente. Todos têm igual direito de pertencer, independente da sua trajetória de tempo ou vida. Por exemplo, uma pessoa que viveu 1 ano tem o mesmo direito de pertencer do que uma pessoa que viveu 90 anos. Só a história de vida que vai ser diferente. Se eu soube que eu estou grávida, então eu registrei essa informação, estou grávida. E daí essa gravidez não vai à frente, independente do motivo. Essa pessoa faz parte. O dia que eu engravidar de novo vai ser meu segundo filho. O primeiro foi esse. Essa lei, ela coloca as pessoas, cada uma no seu lugar, na linha do tempo, por ordem de chegada, independente da quantidade de tempo. E também independente do modo como a pessoa viveu a vida. Então, um ancestral meu, que foi matador profissional, digamos assim, que é uma coisa bem, que a gente considera bem pesada, ele tem tanto direito de pertencer, quanto um outro ancestral meu que foi padre. Um padre muito amoroso, muito caridoso, percebem? Para o sistema, ele registra a vida e a passagem da vida para frente. Ok. Então, o que acontece? Aqui trata-se de tomar a vida completamente e desabrochar na vida na sua trajetória pessoal. E quando eu consigo fazer isso? Quando eu fico no meu lugar. No meu lugar eu tenho força, no meu lugar eu faço as coisas bem feitas. Quando eu faço as coisas bem feitas, eu tenho bons resultados. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, esse processo de estar 100% presente, atento ao que está acontecendo, vendo realmente o que está em volta de você, podendo realmente olhar todos os aspectos do que está em volta de você para tomar decisões ganha-ganha, é um processo de amadurecimento que exige muito esforço pessoal, muita vontade pessoal, dedicação, reflexão, exige você se voltar para dentro, você gastar energia com isso
E a maioria de nós vive tocando movimento, vive fazendo o que o mestre mandar, né? Vive obedecendo as regras da vida. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente vai e entra no modo contínuo e não para. Bert Hellinger fala assim: cada um de nós tem força quando está no seu lugar fazendo a sua parte. Bem, quando eu estou no meu lugar fazendo a minha parte, eu nem tenho muito tempo para ficar criticando a vida dos outros, porque não dá nem tempo de ver, né? Porque 24 horas é o tempo para você cuidar da sua vida em todos os seus aspectos, de relacionamento pessoal, profissional, estudar, ficar tempo com você mesmo, se distrair. Tem uma ferramenta muito boa do coach que é a roda da vida. A gente devia fazer aquela ferramenta de vez em quando. Se vocês quiserem, peçam aqui que a gente manda um PDF. Se quiser, procure aí na internet a roda da vida. Pega e preenche. A vida da gente não é só trabalho, casamento e filho. A vida da gente, ela tem um conjunto de aspectos internos e externos e todos são igualmente importantes. A gente sempre fala, o sistêmico, todos são importantes. Agora, é diferente a prioridade. Em determinado momento, a sua prioridade é cuidar das crianças. Ou em determinado momento, a sua prioridade é o trabalho para o sustento. Isso é outra coisa. Mas todos os aspectos da nossa vida precisam ser tratados, cuidados, com carinho. A gente vê quais são as nossas necessidades e buscar, como adulto, atender essas necessidades. O que foi que eu falei? Que na maioria das vezes, nós não estamos preparados para isso. Por quê? Porque nesse amor cego, a gente exclui pessoas através do julgamento, através da maneira que a gente acha que a vida assim é certo e assim é errado. Ou então a gente está fora do nosso lugar, porque alguém que morreu antes não foi contado, alguém que nasceu antes foi excluído, porque a gente tem essa ideia de que morreu não faz parte, só faz parte quem está aqui. Então são vários fatores que levam a gente para esse movimento de amor cego. Um dos mais importantes é o seguinte, gente. Quando a gente chega na constelação, a gente percebe que a nossa idade emocional geralmente é diferente da nossa idade cronológica. Por quê? Porque quando nós éramos crianças, os nossos pais também, na maioria das vezes, estavam nesse amor cego. Então, eles não estavam totalmente presentes. E como eles não estavam totalmente presentes, a gente não recebeu essa presença. Quando a gente não está totalmente presente, é como se a gente não estivesse deixando o amor fluir. Aqui, amor, força de vida. Então, a gente cresce sem essa muito força de vida, sentindo vazio, sentindo que não é visto. É como se eu não valesse nada, é como eu não sou importante, que minha mãe só se importava com meu irmão, por aí vai, não é verdade? Então, às vezes, a nossa maturidade emocional, ela tá lá atrás. Eu tô com 50 anos, mas minha idade emocional é 4 anos. Aí, o que aconteceu quando eu tinha 4 anos? Meus pais se separaram, e eu, me fechei. Aí, às vezes, a minha idade emocional ainda nem tenho, é como se eu estivesse dentro da barriga da minha mãe. O que aconteceu? Nossa, o que a gente vê nas constelações. O parto da minha mãe foi muito difícil. A minha mãe quase morreu, ela sobreviveu por milagre. E eu passei todo aquele medo junto com ela e, fechei meu coração. E aí o trabalho da constelação vai abrir esse fluxo de amor, esse fluxo do coração, de ser bem-vindo à vida, de ser recebido com alegria. E com o tempo, em pouco tempo, a gente vai recuperar essa idade emocional. A gente vai se reconectar, vai receber, vai tomar, o Bert Hellinger usa a palavra tomar a força de vida, apesar do modo como as coisas aconteceram. Então, ficar no meu lugar, encontrar o meu lugar e honrar a dignidade do lugar de cada um, independente das histórias dessa pessoa. E a gente, depois a gente pode fazer um vídeo, gente, só sobre histórias. Histórias curam e histórias adoecem. Tem um TED muito bonito da Chimamanda Ngozi, que é uma escritora angolana. Eu gosto muito dos livros dela. Ela é uma mulher extraordinária e jovem, e tem um TED dela na rede sobre histórias. Ela contando a história dela, africana, que foi para os Estados Unidos. É muito bonito, porque ela fala sobre isso. Histórias curam e histórias adoecem, porque a gente, às vezes, não olha para a realidade, a gente olha para as histórias que estão aqui dentro da cabeça da gente. Então, o que acontece? Dou um lugar a todos no meu coração, do jeito que foi. Todos os meus ancestrais. Ela aqui pequenininha, que é a mais jovem, a mãe dela atrás dela, a avó atrás dela, e uma árvore com todos os ancestrais atrás. Então, essa lei, ela diz, quem veio antes tem precedências, sem eles nós não existiríamos. Então, a gente se curva diante deles, com muito respeito pela nossa ancestralidade. E quem veio depois tem prioridade. Então, se a minha mãe está precisando de mim, eu não posso falar para o meu marido, a minha mãe é o principal, eu acabo com esse casamento, mas eu cuido da minha mãe. Não, é preciso sim, a vida é complexa. A prioridade é a minha família, mas eu também preciso cuidar dos meus pais. Mas sair dessa história de quem é melhor, quem é mais importante, todos são importantes, cada um no seu lugar, cada um no seu momento. Tem momento que os pais estão precisando de cuidado? Sim, mas aí a gente fecha nas coisas, né? A gente fica naquele negócio do isso ou aquilo. A vida é isso e aquilo. A terceira e última ordem do amor é o equilíbrio entre dar e receber, tá certo? A vida é troca
a gente recebe demais, a coisa maior que a gente recebe é a própria vida, é algo tão grande que a gente não tem como pagar. Como que a gente equilibra esse presente que a gente recebeu? Passando a vida para frente, fazendo pelos nossos filhos o que fizeram por nós. Tanto que quem é mãe aí sabe quem é avó, né? Depois que os nossos filhos têm filho, eles mudam com a gente. Eles nos veem com outros olhos, porque eles percebem o grandioso trabalho que é passar a vida para frente, o quanto que isso custa para uma pessoa, né? Mas o equilíbrio entre o dar e o receber é uma lei que quando a gente infringe ela, a gente naturalmente, quando infringe uma, a gente afeta as outras, né? Como que funciona a lei das trocas? Funciona assim, ó. Nas trocas positivas, tem um instinto na gente que automaticamente, relacionamento se dá entre iguais, ó. Nós todos somos iguais aqui, ó. Cada um diferente do outro, cada um é único, mas iguais. Todos humanos e todos aqui, dando e recebendo. Aí você me dá algo bom, ou meu marido, ou minha irmã, ou minha mãe, ou uma colega de trabalho. Naturalmente eu me sinto com vontade de fazer algo bom para ela, algo um pouquinho melhor. E aí ela recebe esse algo melhor e aí chega o meu aniversário e ela fala, nossa, eu tenho que dar um presente bem legal para Rosana. E a gente vai, o nosso relacionamento vai crescendo. Mas nas relações não é sempre assim. Às vezes, mesmo com vontade de fazer algo bom pro outro, eu causo uma dor nele, eu causo uma decepção. E aí, olhe bem, essa pessoa fica chateada comigo, fica com raiva de mim, ou eu fico com raiva dessa pessoa. E aí vamos que eu seja muito religiosa, muito do bem, né, igual a gente fala, eu penso assim, vou perdoar. Aí ela olha pra mim e fala, nossa, quem ela pensa que é? A gente ainda fala, né, vou mostrar pra ela que eu sou superior. E aí essa pessoa fica um pouco chateada e a gente vai falar assim, eu vou fazer uma novena pra ela, pra ver se o coração dela amolece. Relação se dá entre iguais, essa relação, ó. O que é muito comum acontecer isso? No casamento, as mulheres agem com os maridos como se fossem mães, toleram tudo e a distância só vai aumentando até que um dia se rompe, não é isso? E na troca negativa, como é que a gente faz, Rosana? Outro dia uma pessoa mandou uma mensagem para mim perguntando assim, Rosana, eu estou estudando bastante sobre constelações familiares, estou muito interessada e tem uma consteladora que eu acompanho muito no YouTube e hoje ela falou uma coisa que eu fiquei meio assim em dúvida, eu queria que você me explicasse. Falei, o quê? Ela falou que quando tem uma troca negativa, quando alguém faz algo de ruim para mim, a gente deve se vingar, deve dar o troco. E aí eu peguei e falei assim, bem, a primeira coisa é que você deve estudar a constelação comigo, com um monte de gente, eu também estudo com um monte de gente, mas a gente precisa refletir. E o principal mestre da gente é a gente mesmo. Então é muito bom que você tenha pensado, pera lá, como é que é isso? O Bert Hellinger, ele fala das trocas negativas, mas em nenhum momento ele fala que uma troca positiva sempre a gente dá algo mais e uma troca negativa a gente sempre dá algo menos. Por quê? Porque se a pessoa fez algo que me magoou, consciente ou inconscientemente, eu vou assumir isso, vou qualificar isso com ela e vou fazer algo menor. Porque aí depois ela tem chance de fazer algo bom de novo e a gente começar de novo. Percebe a diferença? Fazer algo pior para o outro se chama vingança. Não tem nada a ver com o equilíbrio entre o dar e o receber das ordens do amor do Bert Hellinger. Então, como é essa lei do equilíbrio? A vida é basicamente relacionamento, estamos todos interconectados, somos dependentes uns dos outros, interdependentes, inclusive para sobreviver, né? Por isso que aquela primeira lei lá do pertencimento é tão importante, porque nós sabemos que sozinhos não sobrevivemos. Como ainda a gente vive de uma forma em que a gente não confia muito fora da família, a gente faz tudo para permanecer na nossa família, porque a gente acha que o mundo lá fora é ameaçador, que quem não é da nossa família assim não vai nos acolher. Isso ainda é uma coisa bastante difícil entre nós, né? Mas a gente pode ver que é diferente quando a gente ousa viver, conviver com pessoas, como pessoas, somos todos seres humanos. Bem, a vida é um jogo de trocas, a gente está sempre dando e recebendo continuamente. Um outro desvio dessa terceira ordem do amor da troca, além dessas trocas que são trocas que não tem como pagar, né? Porque a vida, por exemplo, que nós recebemos dos nossos pais, como que se paga? A gente fica um pouco mais em paz quando a gente passa para frente, mas nem todo mundo tem filhos, como o próprio Bert Hellinger não teve. Então a nossa profissão também é uma forma de servir a vida. E olha o legado maravilhoso que o Bert Hellinger nos deixou. Trocas positivas, a gente sempre acha bom. O problema são as trocas negativas, que a gente julga como ruim, me fez mal, meu pai me fez mal, minha mãe me fez mal, e daí eu me acho no direito de excluir essa pessoa, de julgar severamente
e de querer ficar diferente dela. Quando eu quero muito ficar diferente, eu acabo ficando igual. Então, se você ouvir do seu marido, você está ficando igualzinho a sua mãe, não pense que ele está te sacaneando, né? Não pense, ele está falando a verdade. Porque aquilo que a gente rejeita, a gente fica igual. Então, essas trocas, elas precisam estar equilibradas. Para isso acontecer, eu preciso dar também só quando eu tenho para oferecer. Porque quando eu também não sei dizer não, quando eu também não sei reconhecer as minhas habilidades, eu acabo me sobrecarregando, aceitando dar para o outro aquilo que eu não tenho para dar. E isso me causa profundo sentimento de mágoa, de ressentimento, não me respeita, eu entro no vitimismo e no fim eu fico com muita raiva. Eu quero ser bom demais e acabo com raiva. Por outro lado, também, quando eu peço para alguém algo que ela não tem para oferecer, eu também não estou sendo racional, não estou sendo coerente, não estou sendo sensato, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente exige dos nossos pais um tipo de comportamento que na época em que eles eram cuidadores, que eles estavam nos criando, aquilo nem se pensava naquilo. A maneira de viver é diferente. A gente ainda faz pior. A gente julga os nossos avós. Então, quando eu, por exemplo, julgo a minha avó bateu demais na minha mãe. Coitada, minha mãe sofreu demais. Aí eu tento ir pro lugar da minha avó, eu excluo a minha avó com esse julgamento, e aí eu tento ser uma mãe melhor para minha mãe e quem cuida da minha vida. Aí eu já infringi as 3 leis. Eu tô pedindo da minha avó algo que ela não tem para dar, ainda nem tô pedindo para mim, né? Tô pedindo para minha mãe. E aí eu vou lá e tento fazer no lugar dela, e eu excluo ela do lugar dela, eu vou pro lugar dela, eu saio do meu, no meu não tem ninguém cuidando da minha vida, tem eu mal, não é só o corpo lá, a alma tá em outro lugar. Bem, muitas vezes nós só queremos dar também. Quando eu só quero dar, tem gente que só quer dar, tem gente que só quer receber. Aí como que o outro se sente? É complicado. E relação se dá entre iguais, as boas relações, e são trocas que a gente dá o que a gente tem de melhor e recebe do outro que o outro tem de melhor. Isso naturalmente, né? É uma troca orgânica. Bem, então a solução é eu estar completa como adulta, sendo capaz desse amor que vê, quer dizer, que também usa o racional, que também pensa, que sente, mas pensa, cabeça e coração conectados, tomar completamente a minha vida, a minha possibilidade de viver, avaliar todo o meu legado, tudo que eu recebi, ficar com aquilo que ainda é pertinente, que ainda é útil, que tem a ver com o mundo que eu vivo agora, que ele já é bem diferente de como meus avós viveram, meus bisavós, meus pais, inclusive, e tomar as novas decisões, aprender as novas habilidades que esse novo contexto me exige, não é isso? Porque o mundo está se transformando muito rapidamente. Então, quando eu estou completo como adulto, quando eu tomei completamente o que quer que eu tenha recebido dos meus pais, deu tudo certo, olha, eu fiquei adulto, vocês me colocaram na vida, eu consegui nascer a nossa primeira grande vitória, vocês me criaram ou alguém me criou e eu fiquei adulto e agora é comigo, agora é a minha vez. Então eu recebi isso e a partir de agora eu cuido de mim mesmo, faço algo de bom disso. Bem, esse é o objetivo. Aqui é muito importante também a gente buscar uma comunidade de pessoas, e hoje ficou bem mais fácil com o mundo virtual, que dê suporte pra gente, que pense da mesma forma que a gente pense, que procure o mesmo estilo de vida, conhecimento sobre a vida, porque é muito triste quando a gente está num lugar parecendo que a gente é o estranho no ninho, né? Ou falando, parece que eu tô falando grego, ninguém me entende, eu não entendo ninguém. Isso aí é assunto até para um outro vídeo nosso, combinado? Porque o Bert Hellinger fala que essas pessoas são, assim, aquelas que trazem um novo para o seu sistema. São aqueles que são os esquisitos, os diferentes, os ovelhas negras, né? E isso é um padrão. E sempre tem alguém assim na família. E essa pessoa é aquela pessoa que chega para quebrar as barreiras. Então, essa é a terceira ordem do amor. E o que importa é eu conseguir estar no centro. Aprender a conhecer tudo isso, buscar informação de qualidade, refletir sobre essas informações, não engolir qualquer informação só porque foi alguém que a gente considera importante que falou. Para cada um de nós é diferente. A gente pega essas informações e a gente tem que adequar ela na gente. É igual comprar uma roupa que você tem que ajustar. Aprender a fazer, colocar em prática. Gente, se não colocar isso em prática na vida, não vai ver resultado. Não é mágico. E também não basta saber de cor, tipo, entender para resolver. É preciso vivenciar, sentir, é como precisar se alimentar e digerir, fazer uma boa digestão para que a gente consiga receber o necessário daqueles nutrientes. E daí com isso eu vou transformar minha vida, porque eu vou ter mais disponibilidade, eu vou ter mais clareza, eu vou ter mais energia focada nos meus objetivos, eu vou ter essa coragem de ousar, vou perder um pouco o medo de errar, porque eu sei que eu posso contar comigo, que eu vou estar lá, que eu vou tomar alguma atitude, que eu vou ver um caminho, eu posso confiar em mim. E aí a partir de um momento em que eu tenho isso para
dar, eu tenho muito mais recursos para oferecer, e hoje a gente está numa época maravilhosa que cada um está procurando, inclusive, não precisar se sustentar a partir de um trabalho que não tem a ver com a sua alegria interior, com aqueles seus saberes, com aquilo que você faz com leveza, com satisfação. E aí você fica no centro, sim, você é o sol, administrando tudo isso. Pega aquela ferramenta da roda da vida, se vê lá no meiozinho, se pinta de uma cor que você mais gosta, analisa cada ponto da sua vida, faz planejamento. Vida não é assim que a gente cresce, passa um dia, a noite, vai, um dia morre, não. A gente precisa fazer um planejamento, precisa saber o que a gente quer, a gente precisa alimentar a gente, como se a gente mesmo fosse uma semente que a gente plantou e está cuidando para ela crescer, para ela florescer, frutificar e até espalhar sementes pela terra, né? Não só pessoas, mas também amor, cuidado, aprendizagem. Cada um de nós é um ser criativo na vida. Então, o que é a consciência sistêmica? É essa consciência de que nós somos parte de um todo e que as partes são importantes, mas que a relação entre as partes também é muito importante. E hoje a gente conhece as leis naturais que regem essas relações para criar equilíbrio, ordem, trocas equilibradas, crescimento. Hoje em dia, né, a gente está numa era cognitiva, com um volume imenso de informação. Hoje a gente não precisa mais sair de casa e ir numa biblioteca longe, uma biblioteca grande, como minha mãe, quando eu era criança, me levava lá na Biblioteca Imperial, no Rio de Janeiro. Eu chegava lá e ficava olhando para aquele prédio imenso assim, eu achava que era o lugar mais lindo do mundo. E hoje eu sei que minha mãe fazia muito por mim, saindo de tão longe no Rio de Janeiro para me levar lá, porque eu era apaixonada por livros, apaixonada por estudar, sempre fui. Então hoje a gente tem um volume monstruoso de informações para resolver problemas complexos, sabendo que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, as notícias estão sendo transmitidas ao vivo e à hora, informação de todo lugar, e a gente precisa desenvolver essa capacidade de raciocinar nessa velocidade, porque a tecnologia passa na nossa frente. Os computadores hoje podem não só transmitir informação, mas também aprender, e a gente está no meio de tudo isso e a gente está no contexto que precisa aprender a lidar com as mudanças aceleradas, aprender constantemente. A gente precisa ser criativo, precisa ter confiança na gente, sem medo de errar. Errou com certo, né? A vida não tem ensaio. E numa analogia ao nosso próprio desenvolvimento cognitivo, né? É a diferença entre decorar e aprender a aprender. Até hoje a gente teve uma educação focada na memória, hoje a gente tem celular aí, não precisa gastar nossa energia com memória, e a gente pode gastar toda essa energia refletindo, pensando, colocando as coisas do nosso número, né? Como arrumar a nossa própria casa, que é o nosso canto, do nosso jeito. Isso é uma coisa muito linda, uma possibilidade nesse mundo que a gente precisa se apropriar. Então, para fechar, eu quero dizer para vocês que esse movimento de aprender e aprender a usar na própria vida, ele exige bastante de nós, porque a aprendizagem, ela transforma, ela nos diferencia até do nosso sistema familiar. E quando a gente fica um pouco diferente, o povo fala, mas você está esquisita, você não era assim, né? Pelo amor de Deus, tá pensando o quê? Parece que você tá ficando doida, né? E essa pessoa que traz a mudança até pra gente é uma coisa difícil também, não é? Mas eu falo, quem está aprendendo a pensar sistemicamente está vendo mais. Então, essa pessoa que tem que ter mais compreensão, porque ela compreende esse que está vendo menos, mas esse que está vendo menos ainda não tem como compreendê-la. Então, quanto mais a gente sabe, mais é exigido da gente, nesse sentido da compreensão. Gente, quem amplia não perde nada, olha só, continua tudo lá dentro. Agora, quem fica fechadinho aqui está perdendo esse universo todo aqui. O Bert Hellinger, eu vou terminar com uma frase dele que diz assim: cada um de nós é a esperança de seus ancestrais. Esperança de quê? De trazer o novo, de transmutar determinadas dificuldades, seja ela pobreza, adoecimento, famílias onde a doença é constante, uma obesidade, porque é uma causa que eu falo assim, tem famílias que vivem para comer, e a alimentação é uma coisa que a gente come para viver, né? Mas aí a gente polariza naquilo, a gente fecha naquilo. Ah, isso não é importante? Super importante, mas é preciso ter um equilíbrio entre tudo. Então a gente transforma padrões de sofrimento, seja consumo exagerado, seja medo exagerado do outro, seja essa coisa do inimigo meu, de que lá fora tudo é perigoso. Então são muitas coisas que a gente está precisando ressignificar para alcançarmos esse mundo que todos nós desejamos, não é isso? E concluir algo inacabado na nossa família, ampliar mais essa satisfação de viver para poder viver em paz, com mais felicidade, que é o objetivo de todos nós. Então, muito obrigada. A gente vai ter mais
aulas por aí, provavelmente eu vou fazer uma aula também sobre cada uma das leis, porque são tantos aspectos, gente, para a gente falar, que não dá para falar numa aula só. Então, se vocês fizerem perguntas, virem outros aspectos, continuarem estudando, a gente vai aprendendo sempre junto, porque a vida também é isso. Não é só a minha sala de aula, que é uma comunidade de aprendizagem. A vida é uma comunidade de aprendizagem e a gente aprende na troca. Cada vez que eu olho uma questão pelo olhar de um de vocês, eu estou aprendendo algo novo, porque cada um tem um olhar único para a vida. Então, muito obrigada e até a próxima.